sou Dani Melhorança e está começando mais um episódio do FACIPcast. Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é importante que todo profissional de saúde conheça, principalmente aqueles que lidam com os bebês. Nós vamos falar sobre assimetria craniana e como que esse assunto, aliado aí à fisioterapia, à osteopatia pediátrica, pode resultar em diagnóstico, tratamento e em benefício para as nossas crianças. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com dois super profissionais da nossa Unifacip. Eu estou aqui com a professora Larissa Villa, que é fisioterapeuta osteopata, e o professor Fabiano Pedra Carvalho, que é coordenador do curso da Unifacip. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Obrigado. Eu gostaria de começar pedindo para que vocês se apresentem, para que as pessoas conheçam vocês. Então, eu gosto sempre de começar pelas damas, tá, professor? Então, professora, conta pra gente de onde você veio, qual é a sua formação, há quanto tempo você está na FACIP? Não vou fugir dessa pergunta. Vamos lá, professora. Olá, eu sou a professora Larissa, eu vim de Paraguaçu Paulista, estado de São Paulo, me formei em Marília. Em 1998, eu não queria falar o tempo, mas já falei, né? Tenho a formação de osteopatia, comecei em 2015, terminei em 2020. Tenho mestrado em promoção da saúde pela FACIP, pela Unicesumar, e eu estou na fisioterapia, né, na Unifacip desde 2014. Muito formando chão, a primeira turma. E hoje você está só no meio acadêmico, você está também em outras áreas? Não, eu leciono na FACIP, né, e eu tenho meu consultório. Ok. E você, professora? Tudo bem, me chamo Fabiano, tá? Pedra Carvalho, sou formado em fisioterapia, formei em Lavras, né, no sul de Minas, né? E como dito antes, né, vivenciei, né, uma verdadeira vida de nômade, né? Então, saí de Lavras, fui para Belo Horizonte, fiquei um tempo em Belo Horizonte trabalhando, né, como fisioterapeuta, fui para Betim também, e aí a partir em Betim eu comecei a lecionar em uma outra universidade. Fiquei 10 anos nessa universidade, né, além de lecionar, tinha uma clínica, né, um consultório em Betim, e houve a oportunidade de estar vindo para Sinop. Ao chegar em Sinop, né, fui trabalhar no Hospital Santo Antônio, né, isso em 2014, e eu passei na frente da Unifacip, que antigamente era FACIP. E ao passar na frente, falei, vou trabalhar nessa instituição. E não deu outra, né? Levei o meu currículo, né? E aí a história continua, porque dentro da história, o antigo coordenador, que era o coordenador Tiago, né, apresentou o meu currículo para a professora Larissa. E a professora Larissa, por ser decana, né, ela virou e falou, mas você vai contratar essa pessoa? Não acredito. Não acredita. E até hoje, imagina só, 11 anos, né? E eu tenho a Larissa aqui basicamente como meu braço direito dentro, né, do curso, né? Atualmente, né, sou coordenador, né, já há 4 anos. Eu tento gerenciar o máximo possível, né, o melhor possível, né, o curso. Por isso, assim, eu prestei, né, essa homenagem paralela, né, a convidando também para que possa, né, trazer aí essas informações, são informações importantes dentro da área da osteopatia. Beleza. E o que o senhor considera hoje como um diferencial da FACIP no curso de fisioterapia? Bem, no curso de fisioterapia, né, nós trabalhamos desde os primeiros semestres, né, as práticas, as atividades extensionistas, né, as práticas relacionadas a todas as atividades esportivas dentro do município. Então, todas as corridas que tem no município, nós estamos diretamente com elas. Estão tá? presentes. Estamos presentes, né? Então, esses alunos, eles têm o contato, vivencia, né, a prática desde o primeiro momento. Né? Então, eles vêm, né, participando juntamente com os demais, né, semestres, principalmente semestres mais avançados, que começam a orientá-los, né, a forma mais correta de agir, a forma mais correta de ter um cuidado específico, né, seja com aquele atleta, que aquele atleta ele pode tornar, né, um futuro paciente na clínica e, logicamente, né, o curso ser basicamente 100% presencial. Hoje o curso da FACIP, ele atua dentro da clínica da FACIP? Atua dentro da clínica. Então, nós temos, por exemplo, desde o 7º semestre, esses alunos eles têm o que nós chamamos da prática supervisionada 1, né? Então, a partir do 8º, a prática supervisionada 2,
E a partir do 9º e 10º semestre, eles já entram em estágio. Então, nós já colocamos eles, né, nas práticas e nos estágios para que já possam, né, garantir esse atendimento de qualidade. Mas isso a gente nunca deixa. Por exemplo, os alunos de 5º, de 6º, né, já vivenciar toda essa característica de atendimento. Professora, você tem várias matérias dentro do curso. Quais são essas matérias, essas vivências que o aluno passa? Olha, a primeira disciplina que eu ministrei foi História e Fundamentos da Fisioterapia. E eu ministro ela até hoje. Só esse semestre que eu não estou ministrando. Mas todos os outros eu ministrei. E aí a gente tem outras disciplinas como Fundamentos da Avaliação, como a fisioterapia na pediatria, com a fisioterapia na saúde da mulher. Então, assim, é muito ampla a área da fisioterapia, né? Para os alunos estarem se aperfeiçoando, buscando o que melhor eles se encaixam, né? Dentro das matérias, a gente tem a parte prática, então a gente tem a teoria, a prática, e dentro das práticas a gente até os alunos se identificam, assim, esse aluno vai servir para isso. Então, Sim. É muito interessante. Qual o talento de cada um. Exato. A mãozinha deles numa terapia manual, como eles abordam uma gestante. Então, assim, como eles tratam uma criança. Então, dentro das disciplinas, mesmo teórica, a gente acaba dando a parte prática e a gente já vai vendo aquele aluno, como ele vai se destacar. Nesse aspecto, a fisioterapia tem muitos ramos. Muitos ramos, muitas áreas de especialidade. Hoje a gente está falando de quantas áreas, mais ou menos? Em torno de 16 áreas de especialidades. Até também um diferencial, né? Você até fez lembrar, a Larissa fez, porque ela também é professora de neurologia, né? Neurologia adulto, saúde da criança, né? E pediátrico. Nós temos um projeto de extensão muito legal, que é o projeto de extensão de ecoterapia. Esse projeto ele já tem basicamente 3 anos já o projeto, todos os semestres. Então, os alunos que passam na matéria de saúde da criança e da neurologia adulto, que são pré-requisitos, eles vão para o projeto de extensão. Eles fazem uma prova, eles fazem uma seleção para participar, né, desse projeto de ecoterapia, que é lá na TED Horse. E aí eles fazem todo o semestre, e no final do semestre eles ganham, né, o certificado de 45 horas, e esse certificado de 45 horas ele é avalizado, né, pelo Núcleo de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação. E eu acho que é interessante o aluno estar conectado com a história do curso, né? Porque a fisioterapia, até hoje, ela é muito vista como um instrumento de reabilitação, mas ela não nasceu assim, né? Não nasceu. Mas como eu sou professora de primeiro semestre, eu sinto esse conceito que eles vêm da casa deles, né, com isso, com é o popular, né? Com esse conhecimento, exato. Então aí a gente já começa a quebrar esse paradigma com eles. A fisioterapia, antes dela, ela é reabilitadora, mas ela é preventiva e faz parte da história dela, ela ser preventiva. Então agora nós temos... E se ela cumprir bem com o papel dela, nem vai precisar reabilitar. Exatamente. Né? E com as áreas que nós estamos tendo agora, né, dentro da especialidade, como a osteopatia, como o pilates, como o RPG, os pacientes e as pessoas estão vendo que não precisam mais estarem sentindo algo, alguma dor, algum desconforto, ter sofrido alguma lesão para buscar. Então, eles vão pela qualidade de vida mesmo. Porque como que nós trabalhamos, né, dentro da área da saúde, você vê muitas vezes, por exemplo, o indivíduo ele vai te procurar, por exemplo, vou procurar um fisioterapeuta porque eu estou tranquilo. Então, assim, mas atualmente você está vendo uma totalmente diferente, né, a procura. Olha, mas porque o fisioterapeuta, né? Já vou me proteger. Porque eu vou gerenciar os riscos. E olha como é interessante, eu atendo idoso também, né? E teve um episódio que a minha paciente falou assim, hoje eu não vou,
porque eu tô sentindo dor. Mas como Agora que você tem que ver. Eu fiquei em choque, eu falei assim, mas como assim? Eu falei assim, a senhora venha, porque a senhora tem dor. É justamente Olha como ela estava invertendo, ela vinha para prevenção e ela estava com dor, ela não ia nesse dia. Eu falei assim, não, mas a senhora vem para tratar. O importante é que... Olha que coisa, né? Mas então, e nesse rol de leque de coisas que a fisioterapia trabalha e atua, uma das situações é com relação à assimetria craniana. Eu queria entender o que é isso, o que é a assimetria craniana, de que forma que a gente identifica ela, como a gente trata ela. Vamos falar mais sobre esse assunto. Então vamos começar. O que é a assimetria craniana? A assimetria craniana é quando a cabecinha... Vou pegar minha boneca para te exemplificar. Então, ó, o bebê... Ele tem que ter a cabecinha bem redondinha, assim, certo? Então, o que é a assimetria craniana? Quando a gente tem alguma alteração, por exemplo, a cabecinha fica chapadinha aqui, reta na região posterior. Ou a cabecinha pode ficar chapadinha com esse platô numa das laterais da cabecinha, nas laterais posteriores. Ou a cabecinha pode ficar assim, ó, pontuda na região posterior e pontuda na região anterior. Para cada uma dessas, a gente tem um nome. Então, já tem muitos estudos, muitos artigos bons, né, que agora classifica a assimetria craniana. E é o craniana. tipo de coisa que a mãe identifica só olhando? A mãe identifica só olhando. Olhou, fosse essa cabeça quando torta. dá banho, quando o bebê é bem cabeludinho, dá banho, o cabelinho fica bem grudadinho na cabeça, ela começa a olhar que tá retinha a cabeça, que não tem essa curvatura, ou que a cabeça tá torta, amassada de um lado e pontuda do outro. E por que isso acontece? Então, o que acontece? Desde 1992, teve uma campanha com a Sociedade Americana de Pediatria, onde, para evitar os casos de morte súbita, os médicos, né, orientavam os pais a manter os bebês dormindo de barriga para cima. Porque conforme eles voltavam o leitinho, regurgitavam, eles podiam aspirar e morrer, né? Então, para evitar a morte súbita, e evitou 40%, 60% de mortes súbitas, deixar o bebezinho dormindo de barriga para cima. Só que os pais aí deixavam eles dormindo durante a noite e o dia todo. Então mudavam muito pouco, o medo de perder, né? Todo mundo de barriguinha para cima. E isso foi acontecendo, um aumento do caso, aumento assim muito considerável de achatamento posterior da cabecinha. E por que a cabeça da criança é chata e a minha não? Então, porque olha, o craninho do bebê, ele é bem pequenininho. Dá esse bebê pra mim. Olha o meu bebê, que depois a gente volta com o bebê. E a gente tem, ó, o nosso crânio, as suturas já são juntas, certo. Já são fundidas. E no bebê a gente tem espaço para que o encéfalo cresça, para que a cabecinha cresça, se desenvolva, certo? Então aqui a gente tem plaquinhas ósseas, é tudo molinho. E com espaços. Com espaços para crescer. Até 6 meses, a cabecinha do bebê cresce 1 centímetro por mês. Após 6 meses, ela começa a crescer meio centímetro. Então, quando as mamães observam, ou quando os pediatras também já observam, que a cabecinha tá ficando achatada, ou posterior, ou diagonal, ou muito pontudinha, eles já direcionam para o fisioterapeuta osteopata para a gente fazer medidas, porque a gente faz medidas no crânio com esse instrumento aqui validado, ó. Então a gente mede a cabecinha aqui antero-posterior, a gente mede a largura e a gente mede as diagonais, coloca numa fórmula e dão valores de graus de assimetria. Então tem grau leve, grau moderado, grau severo e muito severo. Entende? Então, quanto antes os pais procurarem os profissionais de fisioterapia e osteopatia, mais rápido é o tratamento. E isso é identificado em que período da vida da criança? Desde que ele nasce. De Porque o quando bebê nasce até quando? Como assim, até quando? Ele pode ser identificado... Não, porque, por exemplo, uma criança... Quando que fecha esses
buraquinhos aí? Ó, com 1 ano, com 18, com 1 ano e 6 meses, né, que são 18 meses, começa a fechar. Mas ela ainda vai até 2 anos, entende? Por exemplo, o tratamento... Então, assim, para tratar, para resolver, tem que ser antes disso? Até 6 meses com tratamento conservador, certo? Depois de 6 meses, se a gente tiver num grau elevado, aí só o tratamento conservador não tem muita resolução. O tratamento conservador? A fisioterapia e a osteopatia. Aí a gente tem que utilizar esse recurso após 6 meses de vida, 7, 8, até 1 ano e meio. Passou disso, não tem mais o que fazer. E quando a gente fala quando a gente fala de fisioterapia, a gente está falando do quê? De manusear mesmo? Manusear as tensões cranianas, a cabecinha. Aqui, ó, tem bebês que aparecem pra gente como com o sinal da tiara. Parece que os ossinhos da frente estão em cima dos ossinhos do meio. Então, a gente trabalha bem nas suturinhas, liberando as tensões com técnicas muito sutis e muito potentes. Nossa, que complicado isso, sim, porque tá mexendo na cabeça, né? Deve ser um tabu isso também. Não é um tabu. Não, porque não tem nada que interfira internamente, é só superficialmente, sabe? Então, assim, é só para trabalhar as tensões mesmo que existe aqui. E liberando. E quando você tem essas alterações cranianas, né, ela interfere também no crescimento do encéfalo, né? Então, você tem, por exemplo, até os 18 meses, até os 24 meses, você tem aí um crescimento e você tem todo o processo também, né, do desenvolvimento normal psicomotor da criança. Então, se você tem essas alterações, né, sejam elas, né, patológicas, a criança já nasceu, ou sejam elas provenientes, né, de alguma alteração... Às vezes, no parto pode... Pode acontecer, mas... O que acontece? O bebê, às vezes, quando ele tem um bebê que é pélvico, que a gente fala, né, o cefálico já tá com a cabecinha encaixada, e tem o bebê que tá sentadinho. Então, ele coloca a cabecinha bem embaixo das costelas da mãe. Ali já começa as alterações. Moldar. Isso, a calotinha. Tem bebês também que o espaço do útero é reduzido e o bebê é bem grande. Então, ele fica sem muito espaço para ele se mexer. Então, ele fica parado numa mesma posição. E aí, ele tem esse músculo do pescoço aqui, o esternocleido, um pouquinho encurtado ou contraturado, que aí a gente já chama de torcicolo muscular congênito. E ele, sim, é uma das causas, né? É a causa principal da assimetria craniana, principalmente a plagiocefalia, porque aí o bebê tem preferência para um lado. Ele inclina e roda para um lado, e aí esse lado ele só fica deitadinho. A mãezinha tenta virar a cabecinha e não vira. Entende? Aí precisa da fisioterapia, da osteopatia. E aí, no caso, essa mãe, ela procura o pediatra ou ela vai direto no fisioterapeuta? Como que funciona? Qual que é o caminho? As mães vão aos pediatras, né? Os pediatras, hoje, eles estão também, graças a Deus, muito parceiro da fisioterapia, mais abertos, indicando. Então, eles já olham e já indicam. Ainda existe aqueles que falam, não, é estético, não tem problema. Ainda tem? Exato, vai crescer o cabelinho, com N estudos que nós já temos sobre isso. Mas são poucos, porém existem. E as mães, elas buscam, né, porque hoje a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, o Google, então elas se informam. Eu falo para os pais que chegam no consultório que o conhecimento é libertador, ele não deixa a gente refém de nada, ele faz o próprio paciente vir atrás, né, do tratamento. Sim. Então, muitos vêm por conta própria. E muitos também, por exemplo, pais, eles questionam o pediatra. Falam, olha, eu vi uma fisioterapeuta trabalhando esse tipo de trabalho, esse tipo, né, de assimetria craniana. Sabe que é interessante pro meu? E aí, muitas vezes, o médico fala, o pediatra fala, olha... Às vezes nem tinha passado pela cabeça. Não, então aguarda que... Deixa eu ver. Aí ele vai pesquisar e fala, não, então vamos levar, não, interessante, pode procurar, pode buscar essas informações. Ô, professor, e como que o curso prepara o aluno da FACIP para esse tipo de problema? Tá, através de mini cursos, né? Então, no decorrer, tá, do semestre, nós temos, né, alguns eventos importantes para nós. Nós temos o nosso congresso de fisioterapia,
né? Então é todo o primeiro semestre, e o segundo semestre o Congresso Científico da Unifacip, que é o CONCIP. Sim. Então é dentro desses congressos e dentro de minicursos durante o semestre que nós trazemos, tá? Profissionais, não somente da Unifacip, né, como a professora Larissa, tá? Mas profissionais de fora, para que possam trazer essas informações. Né? Nós tivemos até agora um profissional, né, de São Paulo, do Colégio Brasileiro de Quiropraxia, que veio falar a fisioterapia tratando cefaleias. Então, por exemplo, muito interessante, muitos pacientes, né, com quadro de cefaleias sendo tratado pela fisioterapia. Então, muitas vezes as medicações... Aquela enxaqueca que é fora do, né, descomunal. Então, às vezes as medicações não conseguem fazer todo o efeito, né, que é permitido por elas. Aí tem as técnicas manuais, a técnica da fisioterapia, para que possa atuar. Já passou nesses cursos? Já passou algo Daqui não, né? Tanto que por isso que eu trouxe a Profilari, né? Algo, mas os nossos alunos, como eu sou a professora da pediatria, eu dou a aula para eles. Eles fazem aula do torcicolo muscular congênito, eles têm... Eu mudei a grade, o plano, né, de ensino, por quê? Pela demanda. Então, tem muito caso? Muitos casos. É mesmo? Muitos. Mas principalmente por conta da posição que a criança dorme? E do torcicolo muscular congênito. Às vezes não é só o congênito, é o posicional também, né? O bebê tem uma preferência e ali ele fica. E não tem mobilidade, tem tudo, mas ele mama só de um lado. Até a mãezinha fala, ele só gosta de mamar desse lado. E só vai colocando o bebê do mesmo lado. Então, o que a gente orienta? O reposicionamento. Então, tem que ficar mudando a cabecinha do bebê para um lado, para outro lado, entende? Tem que fazer o tummy time, que é o tempo de barriguinha para baixo, fazer o bebê trabalhar a musculatura da cabeça, estimular o desenvolvimento motor do bebê, né? Os reflexos, muito, né? Importante, os reflexos para serem integrados. Mas prof, como que se previne esse achatamento se a criança tem que dormir de barriga para cima? Só durante a noite. A gente não altera o que é dito pela pediatria. Então, é para dormir durante a noite, porque os pais também precisam dormir, né? Então, durante a noite, para todo mundo descansar, bebês de barriga para cima, inclusive os que têm a braquicefalia, que é o achatamento posterior. Durante o sono do dia, que tem pessoas supervisionando, mudando a cabecinha, aí não coloca mais de barriguinha para cima, só de ladinho e o tempo todo, ou no colo, ou fazendo tummy time, deitadinha aqui no corpinho da mamãe, carregando aqui de barriguinha para baixo para trabalhar a cabecinha. Tem várias formas. Até porque são os 6 primeiros meses que são mais complicados. Exato, né? Que não é que são complicados, é que a cabeça cresce mais, então é o tempo ouro de modelar. Mamães, então, 6 primeiros meses, alerta. E aí, o que é a osteopatia aí, prof? Explica para nós como ela é aplicada à pediatria e até ao tratamento da... A osteopatia, ela é a terapia manual. A gente atua pura e simplesmente com a terapia manual. Então, a gente tem um conhecimento muito amplo da anatomia, da fisiologia e da biomecânica do paciente, né, do corpo humano. E aí a gente trabalha aonde o corpo precisa. A gente fala que nem esse professor que veio tratar as cefaleias. Muitas vezes os medicamentos que os pacientes tomam é para aliviar o sintoma. E né? A osteopatia, ela vai para tratar a causa. O porquê que o paciente está tendo cefaleia? O que está sendo obstruído? Qual a artéria que não está deixando ou diminuiu o sangue para que a cabeça tenha falta ou tenha um excesso, né, de sangue onde fica pulsando. Então, para as crianças, a gente tem toda a parte da inervação, toda a parte da tensão do tubo neural, onde o bebê fica todo posicionadinho assim, né, no útero da mãe, então gera tensões no quadril, na cervical, e onde a gente tem o nosso sistema nervoso autônomo, que controla toda a parte gastrointestinal do bebê. Então, a osteopatia, a gente sabe anatomia, fisiologia e biomecânica. Sabendo isso, a gente trata o corpo do paciente com toques sutis.
Muito bem, professor. E aí isso acaba norteando aí também grande parte do curso. Sim, grande parte do curso. Então, por exemplo, desde o início, né, do curso, nós temos um contato grande, né, com o IDOT, né, que é o Instituto, né, de Osteopatia, né, e faz com que o curso ele seja direcionado, né, para dentro dessas áreas, né, áreas, logicamente, né, da ortopedia e da traumatologia, que é uma área, né, que você apresenta maior número, né, de clientes, maior número de pacientes, né, e que você tem uma evolução até muito rápida desses pacientes, né? Mas nós não deixamos as demais áreas, tá? Então, por exemplo... Se fosse fazer um ranking de áreas... um ranking de áreas, nós vamos bem direcionar ortopedia e traumatologia, né? Com o advento aí, né, bem negativo do Covid, né? Veio a respiratória, veio a pneumofuncional, veio o Covid longo, né? Então, e agora anda uma onda de pneumonia, que pelo amor de Deus... Por causa da época da nossa digníssima H1N1, né, na maioria das vezes, a influenza, né? Então a pneumofuncional, a UTI, né? Também associado, né, ao Covid, todos esses fatores, por exemplo, de ansiedade, né, pós o nosso mundo como que tá, né, a cardiologia, muitos pacientes, né, pós-infarto agudo, né, situações cardiológicas. E como que funciona isso? Aí, a fisioterapia... Na reabilitação, na cardiologia, nós trabalhamos principalmente a reabilitação cardiovascular, né? Então, o fisioterapeuta é o único profissional que vai estar com ele dentro de uma unidade coronariana ou uma UTI, e vai liberá-lo após 24 meses, né, preconizado, para que ele possa realizar de forma, né, sem uma fiscalização suas atividades físicas. Então, o fisioterapeuta ele trabalha desde o momento que ele está no leito até quando ele for para uma academia, sem supervisão, nada. Então, todo esse processo nós chamamos de processo de reabilitação cardíaca, reabilitação cardiovascular. E aí o fisioterapeuta que vai atuar constantemente com ele. Basicamente a área que eu trabalho. Eu trouxe hoje uma área que é da área da Larissa, né? E a minha é cardiovascular, pneumofuncional. Ô professor, a fisioterapia ganhou mais espaço com o passar dos anos? Muito espaço, né? Então, nós somos uma profissão nova, né? Uma profissão que tem origem em 1975. É tanto que no nosso congresso, né, o CONFIP, eu tive, né, assim, o cuidado pela história da fisioterapia, tudo, trazer, né, a atual presidente e a secretária para falar sobre o CREFITO, o nosso conselho. Sim. Então, nós temos atualmente, né, os 50 anos, né, fizemos 50 anos de profissão, e como professora de história, né, eu também como professor, né, de fundamentos, de ética e bioética, né, então nós sabemos que é uma profissão aonde que ainda se engatinha, né, então ela tem a mesma idade, basicamente Sinop, né, então Sinop tem 50 anos, a fisioterapia 50 anos. Então, é nova. E eu tenho 50 anos. É mais novo ainda, né? Então, eu tô super mais nova. Super mais nova. Então, é a forma aí, né? Todo mundo novinho. Sim, isso aí. A apresentadora também, super jovem. Mas, gente, pra gente encerrar, vocês gostariam de citar algum caso marcante que demonstrou aí para vocês que a prevenção dentro da fisioterapia foi, assim, fez o diferencial, ou que uma reabilitação que fez a diferença por conta da fisioterapia? Vocês gostariam de lembrar de algum caso de vocês? Basicamente aqui, são muitos casos, né? São muitos casos, né? Mas eu acho que eu gostaria, por exemplo, de dar uma ênfase maior, né, nos nossos alunos. Em relação ao quê? Né? Saber que eles que estão na frente, né, do combate, né? Eles que estão na frente, na linha de frente, né? E muitos recebem, por exemplo, inúmeros elogios em relação, né, à reabilitação desses pacientes. Umas vezes, né, que eles já estão nas clínicas, então muitos já passaram dentro da clínica de fisioterapia, né? Em especial o caso de um senhor agora, né, que nós começamos com ele na prática supervisionada, então ele faz prática supervisionada conosco e faz o estágio. Ele chegou basicamente, né, cadeira de roda, porque ele teve, né, um acidente vascular, né, encefálico e menos, né, se você coloca, nós começamos em março, hoje já estamos em junho, 3 meses, já é um paciente que já saiu da cadeira de roda e já está utilizando muleta e andando
né? Olha Normalmente, que legal. entendeu? Então, assim, e muitos desses passaram, e muitos desses, né, irão passar. Então, assim, o cuidado maior nosso são com nossos alunos, para que tenham essa experiência, né? E que eles que sejam, né, elogiados. E eu acho que não tem pagamento melhor, né? Não tem Não. pagamento melhor. E orgulho maior, porque a gente isso. faz com que eles sejam muito melhores que a gente. E eles Sim, são, né? eles são. Eles Prof, são. você ó. quer lembrar de algum caso? Eu tenho vários, mas assim, eu tenho um em especial. Quando eu era recém-formada, eu sempre conto isso para os alunos de uma criança com paralisia cerebral. Eu falo que a recuperação rápida do paciente depende muito do profissional, né? Então eu falo para eles que depende da gente, mas depende do paciente também. Então eu tinha um menininho de 5 aninhos com paralisia cerebral. Ele era tetraplégico, mas não, ele era tetraparético, que não era uma paralisia total, né? E eu era recém-formada e ele recém-vindo de cirurgias para colocar o pezinho no chão, para comandar o bracinho, enfim. A gente caminhou junto, eu falei, ainda eu falo, eu sou recém-formada e vamos caminhar junto. E nós fomos, pois ele não tinha condição de andar pela lesão dele, né, pelo histórico dele, pois ele conseguiu realizar a marcha com independência, com as muletas canadenses, depois de 1 ano e meio de operado. Veja Olha como só. que é uma superação para uma criança, né? Sim. Que a gente incentiva, que ele tem força de vontade, que os pais participam, né? E que É um conjunto, é né? um conjunto. E eu Isso falo da muito criança, também. do idoso, né, Fabiana? Eu falo muito para meus alunos, olha, vocês têm que ver o seguinte, não, professor, mas olha, ele conseguiu dar 2 passos, para ele é algo muita fundamental, coisa, é muita coisa. Agora imagina uma pessoa que não conseguia, para ele 2 passos é algo assim É a extraordinário. Já é uma esperança. vitória, né? Para ele é como se esperança. estivesse pisando na lua, né? Aqueles Exato. 2 passos para a humanidade, né? Exato. Como Eu fosse. acredito que tudo isso faz com que esses alunos tenham uma nova visão do que é a vida e do que é importante na vida, né? Muito, muito. A fisioterapia, ela é isso. Essa é a essência da fisioterapia. Dar Muito valor bom. na vida. Muito bom, muito bom. Muito bom. Gente, eu queria agradecer, o bate-papo está muito gostoso, mas a gente precisa encaminhar para os finalmente, para encerrar esse bate-papo. É muito gostoso conhecer mais sobre a fisioterapia, sobre o trabalho de vocês. Então, eu gostaria que vocês se despedissem para o nosso público. Professora, Pode despedir você. não quer despedir não? Quer ficar? Você não quer despedir? Despede você primeiro. Não, eu posso despedir primeiro. Então tá Então vai bom. lá. Eu quero agradecer muito, né? É uma experiência assim nova para nós dois, né? Muito nova. Porque imagina só 2 introvertidos que vêm cá e falar, né? Então, assim, mesmo sendo, né, professores, falando dessa... Mas totalmente diferente dentro da sala de aula, Sim. você tá dominando, você tá... Aqui não, aqui você fica meio, né, receoso, as mãozinhas fechadas. Mas nem né? ficou parecendo que Nem vocês estavam parecendo, receosos. Mas eu quero agradecer muito, né, a participação, agradecer, né, pelo o decorrer da entrevista, né, nos deixou mais relaxados, né, Sim. com o início, né, as perguntas, tá? E, logicamente, estamos aí, pronto agora para fazer mais, né, porque passamos o primeiro sufoco, né? A gente também, né, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando, né, da osteopatia pediátrica, para a gente estar disseminando conhecimento, né, Fabiano, para Isso. mais pessoas, né, terem essa noção do que é a osteopatia pediátrica, do que é a fisioterapia. Então, agradecer mesmo a oportunidade. No princípio, eu fiquei meia, né, preocupada. Nossa, eu não gosto, desmaiou. eu não publico nada no meu Instagram, muito pouco, eu não gosto muito dessas coisas. Então, assim, para mim foi sair da zona de Desafiador. conforto. Desafiador. Muito bem, exato. estamos aí para desafiar. Obrigada. Muito obrigada, Ok. professores. É isso aí, pessoal. Então, vocês já sabem, né? Os profissionais da saúde, fiquem atentos aí à assimetria craniana, à cabecinha do bebê, mamãe, papai, irmãozinho, fique de olho na cabecinha do bebê. Lembrem-se daquele período que é fundamental que seja observado para que seja cuidado, para que reverta e tenha
todo o andamento normal. Fiquem atentos. Se você gostou desse tema, se você gostou desse assunto, conheça mais sobre o curso de fisioterapia aqui da Unifacip. Vem para cá, vem conhecer o nosso curso, vem fazer uma aula experimental, conhecer nossos professores, nossa estrutura. Estamos aqui para isso. Foi um prazer estar com vocês e eu espero vocês no próximo FACIPcast. Até lá!